E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima está tenso no Vasco à medida que o time se prepara para um confronto crucial contra o Criciúma neste domingo, às 16 horas, no estádio Heriberto Russi. A grande questão agora é se o veterano zagueiro Maicon, de 35 anos, estará em condições de jogo. Um edema na coxa direita tem colocado sua participação em dúvida e, enquanto a decisão final não é tomada, o suspense só aumenta. A dor surgiu durante o clássico do último sábado contra o Fluminense, quando Maicon teve que ser substituído por João Vitor ainda no segundo tempo. Desde então, o zagueiro tem enfrentado uma corrida contra o tempo para se recuperar. Embora os exames não tenham revelado lesões graves, o jogador passou os últimos dias se recuperando e a sexta-feira será crucial para determinar se ele estará apto para a partida. Sem Maicon, o Vasco pode enfrentar o Criciúma com uma nova formação na zaga. João Vitor e Léo são os nomes cotados para formar a dupla defensiva, caso o veterano não consiga se recuperar a tempo. A competição por uma vaga na defesa está acirrada, especialmente com o retorno de João Vitor após uma lesão. Essa não é a primeira vez que Maicon enfrenta problemas musculares neste período. Ele já havia ficado fora do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense devido a uma lesão na coxa esquerda. A situação atual só aumenta a pressão sobre a equipe técnica para garantir que o time esteja completo e em sua melhor forma. Além das dúvidas em relação a Maicon, o Vasco enfrenta outros desafios para o confronto. Pablo Vegetti, com um desconforto na coxa direita, tem feito tratamentos especiais durante a semana. Lucas Piton, por sua vez, estava lidando com dores no pé, mas voltou a treinar no campo, trazendo um sopro de esperança. Enquanto o dia do jogo se aproxima, a equipe e os torcedores permanecem na expectativa, aguardando as últimas atualizações e torcendo para que os jogadores se recuperem a tempo. O desfecho dessa situação promete ser um dos grandes momentos da semana no futebol. Olá, torcedor do Vascão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama, um dos gigantes do futebol brasileiro, está dando um salto audacioso rumo ao estrelato ao investir na contratação de Bruno Henrique, o atacante que tem sido uma força dominante nos campos. Conhecido por sua velocidade impressionante e habilidade de decidir jogos, Bruno Henrique, atualmente no Flamengo, é o alvo principal da mais recente manobra do clube carioca para fortalecer seu elenco e reconquistar sua posição de destaque no cenário nacional. A notícia da investida do Vasco em Bruno Henrique veio como um verdadeiro choque no mundo do futebol. O jogador, que nasceu em Belo Horizonte e completou 33 anos em dezembro, tem sido um dos principais destaques do Flamengo nas últimas temporadas, contribuindo significativamente para as conquistas do clube rubro-negro. Sua saída do Flamengo para o Vasco não é apenas uma transferência de jogador, mas um sinal claro da ambição renovada da equipe cruzmaltina em alcançar novos patamares. O Vasco está apostando pesado em Bruno Henrique não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela sua experiência e liderança em campo. O atacante tem um histórico comprovado de decisões cruciais em momentos importantes, e sua chegada ao Vasco poderia ser a peça que faltava para o time subir na tabela e competir com os melhores. A contratação, se concretizada, promete agitar o mercado da bola e reacender a chama da rivalidade entre os clubes cariocas. Além das questões dentro de campo, a chegada de Bruno Henrique ao Vasco também representa uma movimentação estratégica do clube em termos de marketing e visibilidade. Com uma base de fãs apaixonada e uma presença forte nas redes sociais, a contratação do atacante pode atrair novos patrocinadores e gerar um aumento no engajamento da torcida. A expectativa em torno dessa possível transferência está criando um frenesi, e o Vasco está pronto para capitalizar sobre o entusiasmo gerado por esse movimento audacioso. Além das habilidades técnicas e do histórico vitorioso, a personalidade de Bruno Henrique é um dos grandes trunfos que ele traz para qualquer equipe. Conhecido por sua dedicação e ética de trabalho, o atacante tem um perfil que vai além do campo. É um líder natural, cuja presença e atitude positiva inspiram seus companheiros.
Sua capacidade de manter a calma sob pressão e seu comprometimento com o grupo são características que fazem dele um jogador valioso em momentos decisivos. No Vasco, Bruno Henrique poderia servir como um exemplo de profissionalismo e garra, ajudando a moldar um ambiente vencedor e estimular uma mentalidade campeã entre os jovens talentos do clube. A experiência acumulada por Bruno Henrique em competições nacionais e internacionais também é um ativo inestimável para o Vasco. Com passagens marcantes por clubes de grande porte e a vivência em finais de torneios importantes, ele possui o know-how necessário para enfrentar e superar desafios. Essa experiência pode ser crucial para guiar o Vasco em suas campanhas por títulos, fornecendo insights estratégicos e ajudando a ajustar o time em momentos críticos. Seu entendimento profundo das exigências e nuances de grandes competições pode fazer a diferença em jogos decisivos e fases finais de campeonatos. Além disso, a chegada de Bruno Henrique ao Vasco pode fortalecer a coesão e o espírito de equipe. Sua habilidade em criar oportunidades e atuar como um ponto focal no ataque ajudará a diversificar as estratégias ofensivas do clube. Isso permitirá ao técnico do Vasco explorar novas formações e táticas, maximizando as potencialidades do elenco e criando uma equipe mais difícil de ser desarmada pelos adversários. Bruno Henrique tem a capacidade de transformar uma boa equipe em uma equipe campeã ao aprimorar a coordenação entre os jogadores e elevar o nível de desempenho coletivo. Finalmente, a presença de Bruno Henrique pode ter um impacto significativo no moral da torcida e na identidade do clube. A contratação de um jogador de sua estatura não apenas levanta o espírito dos torcedores, mas também reforça a imagem do Vasco como uma equipe ambiciosa e comprometida com a excelência. A empolgação gerada pela sua chegada pode criar um ambiente vibrante e positivo em torno do clube, essencial para criar uma aura de invencibilidade e apoiar o time em sua jornada para conquistar títulos importantes. Com Bruno Henrique em campo, o Vasco não apenas reforça seu time, mas também renova suas esperanças e expectativas de sucesso. À medida que as negociações continuam e o futuro de Bruno Henrique permanece incerto, uma coisa é certa: a investida do Vasco é um sinal claro de que o clube está determinado a mudar sua trajetória e retornar ao topo do futebol brasileiro. Se a contratação se concretizar, o atacante pode se tornar a peça-chave que o Vasco precisa para enfrentar os desafios da temporada com renovada confiança e força. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.